Olá, agradeço a você por mais a tua companhia no Célula Online, dentro desse estudo sobre o discípulo de Cristo, um estudo longo que nós estamos vendo, e estamos focando na temática do compromisso, não é? Discípulo, compromisso. Compromisso para servir, para fazer algo, não é? Então, trazendo esse amarramento importante na nossa vida. A semana passada, eu comentei que nós estaríamos na lição número 15. Não, na verdade, o estudo da semana passada foi o número 14. Hoje nós vamos ver o estudo número 15. E vamos ter mais um, que é o número 16, que a gente vai estar vendo algumas biografias de heróis da fé, mártires, na construção da história da igreja, até chegarmos aí, mais ou menos aí por volta do século XIX, né? Aí depois nós vamos mudar a temática e vamos trabalhar com princípios que envolvem o tema do compromisso, do comprometimento, ok? Então vamos lá. O estudo número 15, comprometimento na história posterior da igreja. Na semana passada a gente viu alguns exemplos do primeiro século na construção do Novo Testamento, não é? A gente citou alguns casos. Hoje nós vamos ver a primeira geração, né, que veio depois dos apóstolos, que é o pós-apostólico, ok? Então vamos lá. Vou ler aqui João 21, 25. E também há muitas outras coisas que Jesus fez, que se fossem escritas em detalhes, suponho que mesmo o próprio mundo não conteria os livros que seriam escritos. Ou seja, a Bíblia se concentrou em algumas coisas importantes, marcantes, que foram registradas, mas outras coisas aconteceram que os discípulos, como testemunhas oculares, viram, ouviram, não é? Mas que não foi relatado, ok? É nesse sentido que o apóstolo está concluindo o seu evangelho, não é? Ali no capítulo 21. Primeiro ponto, dividindo corretamente o texto, a passagem bíblica que nós acabamos de ler, ok? Isso é para uma discussão no grupo de comunhão, para nivelamento das pessoas ali do grupo de comunhão. E todos devem participar e dar a sua opinião. Só que a gente sempre relembra o princípio básico. Não é o que eu acho, é o que a Bíblia diz, porque Deus é fiel, mas a sua palavra, ok? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a interpretação que a gente faz da palavra de Deus. Isso envolve um pouco mais de estudo, de cuidado, para perceber o sentido que o Espírito Santo quis transmitir, ok? E a gente tem que ter humildade para ajustar o nosso conhecimento, o nosso entendimento em função daquilo que Deus disse. E a gente tem que ter humildade para crescer, para amadurecer no entendimento. Muito bem. Primeiro ponto desse dividindo corretamente a palavra. Testemunhas oculares. Qual o sentido e a implicação disso? João viu e ouviu aquilo que Jesus fez durante o seu ministério terreno. E qual a importância disso, qual a implicação disso para nós? Porque algum legado foi construído e esse legado chegou até nós. E aqui na apostila nós temos alguns versículos de referência para calçar a discussão do grupo. Segundo ponto, a Bíblia contém todos os fatos. Tudo que aconteceu? Não. A gente já percebe aqui pelo versículo
25 do capítulo 21 do Evangelho de João. Mas fica aí para a discussão do grupo. O terceiro ponto, maturidade envolve aprofundamento? Quer dizer, maturidade, crescimento, não é? Isso está falando de nível espiritual, isso envolve raiz, aprofundamento. Aprofundamento fala de entendimento da palavra e fala de intimidade com Deus e com a sua palavra. Então, a discussão aí no grupo sobre esse ponto em específico. Outro ponto dentro dessa divisão correta da palavra de Deus. O desafio para qualquer igreja, em qualquer geração, é gerar, construir discípulos maduros. Porque uma criança, um bebê espiritual, ele não é produtivo. Aliás, ele precisa de cuidado e vigilância, porque senão acaba fazendo aquilo que não convém, aquilo que não é adequado na construção, na edificação do corpo de Cristo. Então, mas fica aí para o grupo discutir. E crescer, amadurecer sem a palavra não faz sentido, porque essa experiência de amadurecer está lastreada sobre qual fundamento? Porque isso é que traz segurança e direção, alinhamento correto, ok? Só para você aí meditar e também discutir no grupo. Muito bem, vamos ver alguns exemplos de pessoas que foram importantes na construção da igreja, desse legado maravilhoso da Igreja de Cristo. Logo após o primeiro século da era cristã, a segunda geração aí na construção da igreja. E eles eram, de alguma forma, discípulos dos apóstolos. Não é? Então aí a gente já percebe bons exemplos. Um exemplo marcante do segundo século é Policarpo. Policarpo, o entendimento que a gente tem é que ele foi um discípulo do apóstolo João, e ele foi bispo. Ele pastoreava uma igreja em Esmirna. Esmirna está ali na região da Turquia. Um grande homem, um grande líder na construção da igreja. E ele foi martirizado por ali 155 depois de Cristo, e ele não retrocedeu na sua fé. Um exemplo, a história de Policarpo realmente é muito interessante, ok? Ele foi desafiado a negar a Cristo, a adorar o imperador, quer dizer, negue a Cristo e adore o imperador. Ele se recusou, e ele estava aí com uma idade de 86 anos. E ele permaneceu firme e inabalável. Né? Ele diz, olha, se até agora eu não mudei, não é agora que eu vou mudar. E a gente só muda quando é para algo melhor, não para pior. Quer dizer, é interessante, né? O crente também está disponível para mudanças, mas para algo superior, melhor, mais excelente. Né? Para pior, não precisa fazer nada, você vai sozinho, não precisa nem muita coisa. E o interessante é que na sua morte pegaram madeiras para incendiá-lo, né? E ele tirou as roupas com as mãos amarradas a parte de trás, não é? Para trás, e colocaram fogo, né? E ainda eles tinham o costume de amarrar a pessoa num tipo de cruz,
para a pessoa não fugir, não entrar em pânico, aquela coisa toda, né? E incendiar a pessoa. Ele falou, não precisa. Eu não preciso desse tipo de situação, não é? E colocaram fogo em volta dele. Só que tudo queimava em volta dele, mas o corpo dele não queimava. Aí foi dada a ordem para um soldado que o esfaqueasse, né? Que ele fosse esfaqueado com a espada, porque ele não queimava. Ele foi morto, então, com a espada, já que o fogo não agiu contra ele. É algo assim que só Deus pode operar esse tipo de situação. Mas fica aí o exemplo marcante do nosso Policarpo, já na primeira geração pós-apostólica. Um outro exemplo interessante é o John Wycliffe. Ele também esteve envolvido numa primeira versão da Bíblia em inglês, né? E é conhecida o seu dicionário e também a sua Bíblia. Um homem que lutou para disponibilizar a palavra de Deus para toda a população, né? E isso desagradou profundamente a igreja dominante da época, a Igreja Católica Romana. E logo em seguida vem um outro exemplo marcante, John Hus, que também era uma espécie de discípulo do Wycliffe, e ele espalhou a pregação da palavra de Deus ali na Boêmia, na área da Alemanha. E por desafiar o clero pregando a palavra de Deus, ele acabou sendo queimado numa fogueira. Então, percebam a luta dessas pessoas. Um outro exemplo é William Tyndale, também envolvido com a primeira versão impressa da palavra de Deus, da Bíblia, diretamente dos originais do hebraico e do grego, para disponibilização para a população. Também não agradou o sistema, né? Ele foi perseguido e os últimos 17 anos da sua vida ele estava preso e depois foi estrangulado e queimado. E realmente a versão são dois homens, tanto o Wycliffe quanto o Tyndale, eles têm assim material que até hoje nós usamos no estudo da palavra de Deus. Um outro exemplo interessante aqui é um conde Zinzendorf. É uma outra pessoa também interessante, líder da igreja moraviana. Ele se converteu vendo uma pintura, um quadro, né? Um quadro da crucificação de Jesus, com uma frase: tudo isto eu fiz por vós, e o que fizestes por mim? Com essa frase ele se converteu e se tornou num grande pregador da palavra de Deus. E ele pegou todos os bens, toda a sua riqueza e investiu na proclamação do Evangelho. E ele praticamente foi o fundador do movimento missionário cristão moderno. Pessoas que a gente às vezes nem conhece, mas que tiveram uma história maravilhosa na construção da igreja. Outro exemplo interessante é Hugh Latimer, também um bispo protestante do século, ali entre o século XV e o século XVI. É um homem que ele via o sangue de Cristo derramado na cruz a partir do seu coração. Tamanha
percepção interior que ele tinha na sua vida. E também foi martirizado. E quando ele estava sendo martirizado, um colega que estava com ele também, um tal de Ridley, ele disse o seguinte para o seu colega: anime-se, pela graça de Deus nós ascenderemos hoje, porque foram queimados. Nós ascenderemos hoje. Na Inglaterra, uma luz jamais será apagada. Aí, através do exemplo deles, uma luz, a luz do Evangelho, a luz da palavra de Deus, a luz de Cristo, jamais poderia ser apagada. São exemplos marcantes para nós da igreja. Vamos ver aqui um outro. Um outro exemplo interessante para nós, Thomas Cranmer. Esse, em um determinado momento, ele vacilou, ele retrocedeu. Ele deve ter assinado alguma confissão negando o Senhor, mas ele também se arrependeu, se envolveu novamente na pregação do Evangelho e foi destinado à fogueira. E o interessante é que o que ele fez? A mão que assinou a carta de renúncia, negando a Cristo, foi a primeira que ele enfiou na fogueira. A profundidade do arrependimento genuíno, verdadeiro, na vida dessas pessoas. Vamos ficar aqui só com esses exemplos para não estender muito, e a semana que vem a gente vai ver mais alguns exemplos, e aí a gente vai mudar o assunto dos nossos estudos. Mas vamos fazer um fechamento aqui. A igreja é uma história construída com o sangue de heróis e de mártires. Não foi numa boa, não foi com facilidade, foi com perseguição, foi com discriminação, foi com muita luta, mas esses homens deram exemplo para nós que deixa um legado de fé e de perseverança na presença do Senhor. E quantos não perderam a vida por causa do Evangelho? Que nós nem sabemos, não é? Mas eles deixaram um legado que nós temos que seguir. Agora, diante de tudo isso, o que a palavra de Deus promete para nós? Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 35 ao versículo 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe por quê? Porque a salvação está dentro de nós. As pessoas podem matar o nosso corpo, mas não conseguem anular, cancelar a salvação que nós temos em Jesus Cristo. E se somos salvos, nós temos um futuro, nós temos um destino, e isso o diabo não consegue cancelar, ok? Vamos para a aplicação pessoal e aí nós estaremos encerrando. Vivemos tempos difíceis, isso é óbvio, todo mundo está olhando, vendo e percebendo. E nesse ambiente de dificuldade, retroceder na fé é muito fácil para qualquer um. A pressão só está aumentando,
no sentido de negarmos a Cristo, de aceitarmos a diretriz do sistema. É a mesma coisa. Devemos estar preparados internamente, essa convicção que vem, que brota da salvação plantada dentro de nós, vigiando em todas as áreas, trabalhando as prioridades da nossa vida e o nosso planejamento. Tudo isso está envolvido, está amarrado na nossa vida. Mas o legado desses homens que perderam a vida por causa do Evangelho é um exemplo para nós seguirmos e um exemplo para a gente não vacilar na fé em tempos difíceis. Mais do que nunca é hora de nós nos unirmos como família de Deus, como igreja local. Não é hora de sair para fora, de se isolar, de fugir, de se esconder. Não, é hora de nos unirmos como família de Deus. Porque juntos Deus está presente. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Não é divididos, cada um correndo para um lado, mas é juntos. E aí a unção cresce, a autoridade cresce e o sistema de proteção de Deus é para a família, né? Ele é pessoal, mas ele é para a família também. E qual tem sido a minha reação? Qual tem sido o meu comportamento, as minhas atitudes diante de todas essas dificuldades que estão vindo e estão aumentando? Nós estamos numa situação de divisor de água entre a vida e a morte. E nós temos que nos posicionar pela vida que está em Jesus Cristo. Ok? Agradeço a você pela tua conexão. Pense sobre essas coisas, medite sobre essas coisas, faça uma retrospectiva da tua vida, o que foi em 2021, e coloque alinhamento na tua vida para que 2022 seja uma bênção ainda maior para glorificar o Senhor da tua vida. Eu conto com você na próxima semana. Deus te abençoe.